começar com essa história do Tite. Como eu falei, hoje, ao longo do dia, muitos jornalistas, muita gente publicando que o acordo está se aproximando, pode ser fechado a qualquer momento, quando estreia, quando não estreia e tal. O Mauro veio com um pouco de água na fervura, não é assim mesmo, ele já deu uma Com adiantada. Tem calma. várias. Com calma, veio várias questões aí que ainda não definidas. Inclusive, ele não poder estrear antes da data FIFA, que aí seria realmente um prejuízo, né, pro Flamengo, Mauro. O ideal é que você tenha aí 10 dias para treinar, que já seja um novo cara, né, o novo técnico. O ideal seria isso. Esse é o intuito, né? Acho que de todos, acho que até do próprio Tite. Só que tem que haver um acordo. Se a gente puxar para a memória, a discussão do Tite, do seu empresário, com a CBF, quando ele foi em 2016 do Corinthians para a seleção, também não foi assim, não. Teve uma discussão ali e tal, né? Assim, vai, e acabou. Quando o técnico está numa condição que ele está valorizado, o Tite tem realmente uma certa valorização, embora a Copa do Mundo, as Copas, né, ele não tenha elas brilhado como se esperava. O cara tem condições de colocar uma série de itens ali, uma negociação mais demorada, é o que está acontecendo. Então, assim, uma coisa é o sim. O que se falou hoje, não, o sim do Tite, isso existe, ele quer. Mas entre o sim e o acordo existe a negociação e o contrato. Esse contrato, informação que eu obtive há pouco, agora, hoje, no meio da tarde, está publicado no meu blog. Não estamos, o pessoal me falou, não estamos tão perto assim como se imagina. Tem uma caminhada aí, tem uma discussão e ela pode demorar. Pode demorar, pode não acontecer? Falei, olha, pode acontecer qualquer coisa. Tipo, não, como quem diz, não colocaria a mão no fogo que vai ter um acordo. Então é esperar para ver. Mas estão discutindo. Meu palpite, eu acho que acabam chegando num acordo porque todo mundo cede um pouquinho e vai chegar num acordo. Até porque qual a melhor proposta que o Tite vai ter nesse momento? De onde? Eu acho pouco provável que surja algo mais interessante. Né? Até para a logística na vida dele, o Flamengo treina na zona oeste do Rio. Ele mora lá desde 2016. Então, tudo muito mais fácil para ele oferecer jogadores, elenco forte, condições econômicas para poder contratar mais jogadores, não convive com atraso salarial há mais de 10 anos. Então, é um cenário muito favorável, né? Eu acho que o acordo acaba acontecendo. A questão é quando. Talvez demore mais um pouco. Tanto que a pessoa até falou, é possível que entre a data FIFA e ele chegue depois, se fizer acordo depois. Eu dei o Mário Jorge. O Mário Jorge, sábado, treina o time. E se tudo correr bem, se o time for bem, eles ganham um pouco mais de tranquilidade para seguir com o interino até que tudo se resolva. Bom, então tá. Ó, o Júlio já está no jeito aqui para entrar também. Cadê ele? Deixa ele aparecer aqui. Olha ele aí, finalmente, está aqui com a gente. Júlio, eu vou dar o direito a você de dar a sua manchete também, só para te orientar aqui. O Mauro manchetou a história do Tite no Flamengo, não está tão perto assim. E o Arnaldo manchetou o Corinthians, que joga logo mais na estreia oficial de Mano Menezes. Qual é a sua manchete? Tudo bem? Boa noite, amigos. A minha manchete fica para o Botafogo, o líder que está fazendo de tudo para deixar escapar essa enorme vantagem que ele conseguiu construir no Campeonato Brasileiro. E o Botafogo está abraçado em um erro. Erros acontecem. O Botafogo vai ficar abraçado no Bruno Lage para planejar o quê? Ganhar o Campeonato Brasileiro? O Campeonato Brasileiro está aí. E pelo jeito com o Bruno Lage, as chances do Botafogo diminuem. Muito bem, falaremos sobre isso também, porque de alguma forma, Arnaldo, as coisas se relacionam, vai. O acerto do Tite com o Flamengo, que disse o Mauro não está tão perto assim, e o Botafogo dando uma rateada, porque aí todo mundo fala, opa, Botafogo tá deixando escorrer o campeonato aí, todo mundo tem chance. E aí, nesse caso, quanto antes o Tite chegasse, para tentar dar um jeito no time melhor, não? Sim, mas aí acho que tem um contraste entre a pressa do Flamengo e a não pressa do Tite, né? E do empresário do Tite. Para quem não ia trabalhar em 2023 e agora topa essa parada, alinhavar todos os detalhes, todas as situações, até porque o Flamengo é um clube que, nessa diretoria, com esse histórico, demite muito treinador e paga multa para todo treinador demitido. A multa é uma das questões, além das questões das comissões técnicas, que muitas vezes vêm de forma integral, né, com o treinador para a Gávea. Tem essa situação que, primeiro, parecia envolver apenas o jogo
próximo, que é Corinthians na Neoquímica Arena, com todas as suas peculiaridades. Acho que o Tite não estrearia nem se estivesse certo na Neoquímica Arena, e é uma questão. Aí, a primeira informação, o Flamengo vai. Aceitaria esperar até a data FIFA, porque daí você tem um tempo de treinamento suficiente para mínimo para aclimatar o treinador, embora alguns jogadores vão para suas seleções e tudo mais. Aí, se já passar da segunda-feira pós-Corinthians, de fato vai ficando cada vez mais estreito esse período de 2023 para o novo treinador do Flamengo, né? Então, acho que o clube tem pressa, o técnico talvez nem tanta pressa assim, né? Então, acho que tem esse contraste aí. E a situação que o Mauro trouxe do Mário Jorge é aquilo. Contra o Bahia, o time não jogou bem, ganhou com gol de pênalti. Se o Flamengo joga bem contra o Corinthians e ganha, é uma coisa. Se o Flamengo repete com o Mário Jorge que fez contra o Maringá, o técnico é contratado no dia, tem que ser contratado no dia seguinte, né? É muito tênue esse limite, né? Lembremos que aquele jogo com o Maringá, a ideia era talvez com calma, alinhavar com o Sampaoli e tal. Acabou, tomou de 2 do Maringá, veio uma avalanche. E aí o Flamengo tinha que ter um técnico logo depois, né? Inclusive a partida da volta. Agora não tem um mata-mata, Tironi, mas a cada rodada que passa do Brasileiro, a temporada 2023 vai ficando mais arriscada, tanto em termos de Libertadores como essa eventual perseguição ao líder. E tem outros times hoje, com treinador fixo há algum tempo, que estão mais próximos do Botafogo do que o Flamengo. Isso também a tabela mostra, né? Júlio, o Ken Angel aqui fala, por que não assume agora o Tite e pega o Corinthians na arena? Covardia que fala. Tem essa questão, né? Muita gente fala, não, ele não vai jogar contra o Corinthians e tudo mais, o que também sou estranho, né? Eu acho que o Tite, acho que tem duas coisas aí em relação a esse processo de decisão do Tite, né? Uma, realmente, ele prometeu publicamente que não assumiria nenhum time do Brasil em 2023. Tá claro que ele queria seguir carreira na Europa e não rolou, ou pelo menos não rolou com a grandeza que ele e o empresário dele gostariam ou esperavam, né? Talvez tenham havido conversas, mas com clubes que não foram os que agradaram o Tite. Ele estava na bala também para assumir o Al Hilal e de repente mudou tudo lá na Arábia Saudita e os sauditas foram atrás do Jorge Jesus. Enfim, esse é um fator. E esse fator, ele é simples de ser resolvido, né? Ele vem a público, ele fala, olha, realmente eu falei tudo aquilo, mas sabem como é que a coceira tá grande, é uma oportunidade, peço desculpas, 2022 já tá acabando, eu quase cumpri minha promessa. Eu acho que o fator principal não é esse. Acho que o fator principal todo mundo sabe que o Flamengo precisa dar uma chacoalhada. De alguma forma, o elenco precisa ser chacoalhado. E é muito melhor para o Tite deixar para outro ter esse desgaste, ou ele não passar por esse desgaste, do que assumir agora e ter ele que ser o responsável pela limpa. Eu acho que é dessa que ele está querendo escapar. Você acha que pode ser por aí, Mauro? Tem muitos jogadores que têm relações boas, outras nem tanto, com o Tite, né? O Everton Ribeiro, que o Tite levou até para a Copa, o Pedro, que o Tite levou para a Copa, o Gabigol nem tanto. Será que essa limpa, ele estaria evitando ter que fazer essa limpa meio necessária aí do Flamengo? Ele nem acertou o contrato, acho muito precoce para falar sobre o que ele vai fazer. Pode ser que ele trabalhe no Flamengo, pode ser que ele não chegue num acordo. Se o Gilmar Veloz colocar condições que o Flamengo não aceitar e vice-versa, próximo, vai ser outro. Não tenho ideia do que ele vai fazer, sinceramente. Acho que é meramente especulativo. E o negócio do jogo do Corinthians já passou. Esse jogo não vai ser ele. Ele não tem acordo ainda, né? Se ele tivesse com o contrato assinado ou tudo acertado e esperasse a segunda-feira ou domingo para assinar, é uma situação. Mas se ele não acertou, óbvio que ele não vai trabalhar no domingo. Mas o que me parece é que ele não está enrolando por conta do Corinthians. Ele está enrolando nada, ele está negociando o lado dele. Eu acho que a gente supervaloriza demais um pouco essa coisa do Corinthians e embarca muito numa onda de uma mídia corintiana que agora tem um ciúme danado, né? Porque o Vitor Pereira foi pro Flamengo, agora o outro vai pro Flamengo, talvez. Gente, o cara é técnico, ele vai trabalhar em outro lugar, não vai ficar a vida inteira esperando o Corinthians. Aliás, ele disse não ao Corinthians.
E disse não, o Corinthians, por culpa do próprio Corinthians, que o Corinthians deixou de ser um clube interessante para um técnico que pode escolher onde trabalhar. É um clube cheio de problemas políticos, com dívidas enormes, né, que não consegue manter seus principais jogadores, contrata ainda assim translocadamente, às vésperas de uma eleição confusa, acaba de fazer um contrato com o Mano Menezes até 2025, sendo que o presidente sairá do cargo no final desse ano, e não se sabe se a situação vai vencer essa eleição, promete ser um pleito mais disputado do que os últimos. Então, tudo isso aí é reflexo do próprio Corinthians. Eu imagino que se o Corinthians estivesse no patamar que deveria, como clube tão popular, com tanta força que tem, que seria ele brigando com o Flamengo pelo maior faturamento, pelos títulos e etc., ele não está, o Tite naturalmente poderia voltar para o Corinthians, que seria a coisa mais normal do mundo no momento que o Corinthians estivesse procurando um treinador. Mas ele deixa de ser um local tão atraente, não pelo clube, não pela torcida, não pela história, nada disso. Pelo momento. É um clube que vive um problema e não é de hoje. Com o mesmo grupo político ali, né, às vezes com dissidências e tal, comandando e seguindo em frente. Então, acho que aí fica numa discussão que acaba fazendo com que essa cortina de fumaça faça com que o torcedor não olhe para os reais problemas do Corinthians, que vai entrar em campo daqui a pouco e o Fortaleza é o favorito. Todo respeito ao Fortaleza, né, é uma realidade, na minha opinião. Fortaleza é o favorito, é o time melhor do que o do Corinthians, embora seja um elenco mais barato. E mostrou isso até na semana passada. Acho que tem muitas coisas mais importantes para o corintiano pensar do que no Tite. O Tite foi feliz lá, vai seguir a vida dele. No Flamengo, lá no exterior, no Oriente Médio, sei lá onde. Mas vai seguir. E pelo jeito não vai ser no Corinthians, pelo menos por enquanto. É Mano Menezes, a realidade do Corinthians. A gente vai falar do Corinthians já, Arnaldo, mas deve estar doendo. Tirone, Fala, Júlio. e o mesmo valia para o Vitor Pereira. Isso que o Mauro falou, na minha opinião, o mesmo valia para o Vitor Pereira. Que acho que o corintiano ficou remoendo muito a história do Vitor Pereira. Mas, claro, teve um asterisco nessa história, que foi a mentira, né? De qualquer maneira, a impressão que a gente tem é que se o Tite for para o Flamengo, vai ser uma ação que se repete, né? Do corintiano, do torcedor corintiano com microfone ou sem microfone, falando muito sobre a traição, uma suposta traição. Exatamente. O que eu ia te perguntar, Arnaldo, era está doendo no corintiano essa história da possível ida do Tite para o Flamengo. A gente vai falar daqui a pouco mais sobre o time atual do Corinthians em si, mas isso tem pegado, né? Sim, porque na cabeça do torcedor do Corinthians, o Tite só saiu do Corinthians para a seleção e só voltaria a trabalhar no Brasil no Corinthians. O Corinthians tinha essa impressão. E a direção do Corinthians, os cartosos do Corinthians que conviveram com o Tite esse tempo todo também, tanto que o convidaram algumas vezes, e como disse o Mauro, ele disse não. O torcedor do Corinthians, uma coisa é perder o Tite para a seleção brasileira ou para algum clube do exterior, outra coisa é perder para um clube brasileiro, né? Podia ser o Flamengo, podia ser o Internacional, que ele já trabalhou, o Grêmio, outro, mas o fato é que hoje o Corinthians, depois de ter ouvido, acho que, olha, contando aqui, umas 4 vezes não do Tite em 2023, quase toda a troca de treinador do Corinthians teve consulta ao Tite, inclusive consulta à mulher do Tite. O Corinthians está encerrando a temporada com um outro técnico que tem história no Corinthians, o Mano, curiosamente sucedendo o Tite, depois entregando para o Tite essa sucessão de passagens de bastão, mas que não era o plano A. O Mano Menezes sabe disso, que ele não era o plano A, né? O plano A era o Tite. E acho que talvez também assim, né, Tirone? O ano do Corinthians, se o Corinthians não chegar à final da Sul-Americana, e nós saberemos disso até o final da noite, será um dos piores anos da história do Corinthians. Eu não estou nem falando em relação ao rebaixamento, que eu não acredito que o Corinthians corra risco de rebaixamento, mas o que aconteceu esse ano com o Corinthians até agora é digno de nota, e acho que as trocas de treinadores apenas são um símbolo do que aconteceu. Mas é isso. Até agora, eliminação para Ituano no Paulista, eliminação na fase de grupos da Libertadores, eliminação para um dos principais rivais na Copa do Brasil. É um campeonato brasileiro ruim, um presidente que desfez o elenco no momento mais decisivo da temporada, a escolha estapafúria de treinadores. Esse é o Corinthians 2023, né? E o Tite aceitar dirigir um outro clube em 2023
brasileiro, talvez seja aquela, sabe, aquela última pitada de crueldade em relação ao corintiano. Mas tem o jogo, e jogo nada é mais importante que um jogo de futebol. Nem o técnico, nem os jogadores. O jogo de hoje à noite pode mudar um pouco essa história. Uma classificação não provável, como disse o Mauro, não provável, por mais que para mim empate e o jeito que joga o Fortaleza, a pressão que o Fortaleza tem de ir para a final interna tal, torna um confronto muito aberto para mim. Mas hoje o Corinthians, não digo que seja franco atirador, mas não é favorito a passar. Se passar, vai disputar uma final contra a LDU, possivelmente, em Montevidéu. A LDU é uma coisa com altitude, é outra coisa sem altitude, com probabilidade de ganhar um título em 2023 e viabilizar 2024. Porque Sul-Americana significa Supercopa, aliás, Recopa, desculpa, Libertadores direto, confronto contra o campeão da Europa League, vaga na Copa do Brasil, significa um pacotaço num título só, né? A gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre o Corinthians, especificamente do jogo contra o Fortaleza. Nós temos uma enquete aqui para quem está acompanhando a gente ao vivo no YouTube. A pergunta é: quem se classifica para a final da Copa Sul-Americana? Corinthians ou Fortaleza? O jogo é logo mais. Júlio, ainda sobre o Tite, no possível ida do Tite no Flamengo, é aquela história meio de um nome meio óbvio e meio único para o Flamengo nesse momento? Não tem ninguém mais no horizonte, me parece. Bom, os dirigentes do Flamengo são especialistas em encontrar nomes aí, né? Que a gente nunca ouviu falar em algumas vezes, como era o caso do Domenech, né? Ou pouco se tinha ouvido falar. Então, assim, os caras sempre podem tirar um coelho da cartola, né? Eles entendem muito de futebol, mandaram embora não renovaram com o Dorival no ano passado, porque sabem muito. Então, se sabem tanto, é capaz que tirem algum nome de onde a gente não espera. Eu acho que o Tite seria uma boa solução para o Flamengo, porque ele tem um perfil parecido de quem foi uma boa solução para o Flamengo. Recentemente, o Flamengo passou por vários tipos de treinador. Estrangeiro com mais cancha, estrangeiro com menos, estrangeiro argentino, estrangeiro português, brasileiro amigão dos jogadores, brasileiro, enfim, brasileiro mais tático, né, no caso do Rogério, assim, mais tático e menos brodagem. Acho que foram vários os perfis que passaram pelo Flamengo pós Jorge Jesus, né, nos últimos 4 anos. Os caras sempre podem tirar um coelho da cartola. Um coelho da cartola, não. Ou tirar, não no sentido positivo da coisa, né? Mas encontrar alguma solução mágica aí. Eu acho que o Tite tem o perfil mais parecido com o que o Flamengo precisa. Mas eu não ouso subestimar a genialidade dos dirigentes.